Shalom, shalom, querido, graça e paz. Eu sou o pastor Rogério, Igreja Batista Caminho da Fé, em Colina de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus nessa hora. Mas antes eu quero convidar você a ser meu parceiro na divulgação do Evangelho. Esse canal nosso tem o intuito de ter palavras curtas, palavras de fé, palavras que trazem cura e libertação. Então você pode ser meu parceiro se inscrevendo no canal, dando o likezinho e também compartilhando o canal, para que outras pessoas também tenham acesso a estas palavras, tá bom? Se você tem gostado, seja meu parceiro, em nome de Jesus. Hoje eu quero ler dois versículos da palavra de Deus. Lucas 17, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Os discípulos dizem ao Senhor, os apóstolos: Senhor, dá-nos mais fé, queremos ter mais fé. E Jesus olha para eles e diz assim: não precisa de ter fé grande. Uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, já é suficiente. Ele diz assim: se você tiver essa fé pequenininha e você manifestar esta fé em atitudes e palavras, você vai fazer coisas grandes. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo: se você tiver uma fé pequena, você que se converteu hoje, se converteu ontem, você que é novo cristão ou antigo, essa fé que você tem já é suficiente para realizar grandes coisas. É Jesus falando. Mais que nunca, Jesus está precisando, querendo contar com pessoas cheias de fé, pessoas que confiam nele. Mesmo passando lutas, provas, a pessoa está com a sua fé firmada nele, entende? E a fé dá para ser vista. Vários textos, Jesus viu a fé das pessoas. Tem um texto que diz assim: nunca vi uma fé como essa. Por quê? Porque a fé, ela se manifesta, ela se mostra em palavras e atitudes. E aqui os discípulos falam: a gente quer ter uma fé grande. E Jesus falou: não é necessário uma fé grande. A que você tem é suficiente. Basta você colocá-la para fora. E ele diz assim: se você disser a esta amoreira, essa palavra dizer no grego é lego. E ela fala de uma, essa palavra é traduzida por dizer, lego é traduzido por dizer, falar, mas é uma fala cheia de convicção, uma fala forte, uma fala firme, profundamente sentida, é uma fala séria. Então Jesus está dizendo assim: manifesta a sua fé em palavras, mas não uma palavra sem pensar, sem consciência, não, uma palavra embasada nas escrituras sagradas. Uma palavra com autoridade, é uma palavra com fé. Alguns momentos você tem que mudar até a entonação da sua voz. Sim, tem uma ilustração antiga, mas que serve para esse momento. É quando a pessoa tem um cachorro. Eu já tive vários cachorros em casa, e às vezes o cachorro vinha e deitava na sala. Aí você falava: Rex, vai para fora. Aí ele olhava para você, banava o rabinho e não ia. Mas você dizia: Rex, vai para fora. Você falava mais firme, ele levantava na hora e deitava lá fora na porta. Ele respondeu uma palavra firme sua. Às vezes uma criança em casa, você diz para o bebezinho que já está andando, você fala: não mexe aí. Ele está mexendo num local perigoso. Não mexe, você vai se machucar. Aí ele olha para você assim com aquela carinha, aquele sorrisinho, e ali costuma dobrar alguns pais. Aí ele vai e mexe com a mãozinha. Aí você fala: não mexe, porque senão eu vou te dar um tapa na mão, um tapa na bundinha. Você fala com ele. E aí ele vai mexendo mesmo assim, mas você fala firme: não mexe, porque papai vai brigar com você. Aí ele para e te obedece. Lego expressa uma palavra assim. Não é, alguns momentos você precisa usar sua autoridade no mundo espiritual com veemência, entende? Você se expressa, aquilo ali mexe com o seu interior. Há um estudo que diz que algo ocorre com você, dentro de você, quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus diz.
Quando você fala a palavra de Deus com autoridade, algo mexe não somente com seus ouvintes, mas também com você, quando você está em sinceridade, falando a verdade, aquilo que é respaldado. Então Jesus disse assim: se você dizer, dizer com autoridade, então você vai expressar a sua fé, você vai dizer assim: olha, eu estou tomando esse remédio, mas eu estou tomando esse remédio com fé, porque eu ponho fé em tudo que eu faço, e eu creio que ele vai cumprir aquilo que foi designado, e Deus vai me dar a cura, porque a cura vem de Deus. Os remédios, eles tratam, eles aliviam, e raramente curam definitivamente os remédios, porque na verdade a cura vem de Deus. Então você expressa a sua fé, entende? Você põe para fora a sua fé. Diz a Bíblia que um paralítico foi carregado por 4 homens. Como eles não tiveram acesso a Jesus, eles fizeram um buraco no telhado e baixaram a cama do moribundo no lugar onde estava Jesus. Jesus viu toda aquela cena e Jesus ficou maravilhado com a fé daqueles homens, pela atitude deles. Quando você oferta, quando você ajuda uma pessoa, isso é uma demonstração pública da sua fé, visível da sua fé. Mas quando você abre a boca e você diz: eu creio, e aí você libera a sua fé, como Josué e Caleb disseram: se Deus se agradar de nós. Irmãos, olha esses homens, 10 homens colocaram terror na nação. 10 homens disseram: nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos, nós somos mais fracos, as armas deles são mais fortes, eles são mais preparados, onde já se viu, que loucura é essa, nós não vamos conseguir. 10 homens colocaram terror na nação de Israel inteira. Eles choraram, ficaram com medo, igualzinho as coisas que estão acontecendo hoje. Existem pessoas que são arautos, proclamadores do caos, do medo, do pânico. Mas diz a Bíblia que 2 homens tiveram um espírito diferente, o espírito da fé, e disseram: gente, eia, eles usam essa expressão eia, lá no Antigo Testamento, no livro de Números. Ele disse: se Deus é conosco, nós vamos vencer e tal, não fique intimidado, vamos lutar. Eles colocaram a sua fé baseado não nos seus méritos, mas sim no Senhor Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, mas dizer, e vocês disserem a esta moreira, disserem a essa situação, está entendendo? A esse problema, então vai acontecer o que você disse. A situação vai obedecer a sua voz. Agora Tiago, lá no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, o irmão de Jesus, ele estava falando sobre fé, e aí ele diz para nós que você não pode ter uma fé que vacila, uma fé que oscila. Você precisa ter uma fé firme, não uma fé como a onda do mar. Então peça com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça as coisas a Deus com fé. Use a sua fé, uma fé firme, uma fé ousada, entende? Você vai profetizar sobre a sua vida o melhor de Deus. Você vai profetizar sobre o Brasil o melhor de Deus. Você vai profetizar, entende, segundo a palavra de Deus. Então aqui ele diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, e aí você expressar a sua fé, manifestar a sua fé. Lembra de Marcos 11, 24? Que ele diz assim: por isso vos digo, Jesus falando, tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes, e será assim convosco. Então quando você crê que já recebeu, Jesus faz acontecer. E essa palavra crê, aqui de Marcos 11, 24, está no tempo verbal contínuo. É como se você cresce agora, cresce daqui 1 hora, cresce de madrugada, cresce amanhã, cresce semana que vem. Você continua crendo até que aconteça o milagre. Marcos 11, 24. Então, tudo que você crê e continuar crendo que já recebeu, assim será convosco. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção
das coisas que você não vê. Está entendendo? Então você tem essa fé ousada, essa fé confiante, essa fé que não é, que se manifesta nas suas atitudes. Às vezes você pega uma coisa para fazer, ajudar uma pessoa, entende? Algo na igreja para fazer. Poxa, isso ali é a manifestação da sua fé. Você chega para a pessoa e fala: eu vim aqui trazer uma cesta básica para você, eu vim aqui trazer uma oferta para você, eu vim aqui dizer para você que eu estou orando por você. Isso é a manifestação da sua fé. Chegou o momento de manifestarmos a nossa fé, mais que nunca, irmãos, entende? Não nos envergonharmos do Evangelho, e você olhar para situações adversas e dizer a elas: eu te repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porta não anda, porta não se move, ela é fixa, ela abre e fecha, mas ela fica ali. Então, para as portas do inferno não prevalecer, nós temos que sair da nossa situação de conforto e ir lá onde elas estão, onde tem opressão, onde as pessoas precisam do amor de Deus, e falarmos do amor de Deus para aquelas pessoas, e as cadeias que estão ali vão cair por terra. Está entendendo? Numa fé viva, nós precisamos dizer à Moreira. Você sabe que Efésios 6 fala da armadura do cristão, e um dos equipamentos é o escudo. E aí o nome do escudo é escudo da fé. E algumas pessoas acham que eles fazem uma declaração dizendo: eu tomo posse do escudo da fé, ele já está protegido. Não, não é nada disso. Não adianta você fazer uma declaração. A armadura de Deus fala de um conjunto de peças que precisam ser incorporados à sua vida. Você precisa viver eles. Então, como se usa o escudo da fé? O escudo é da fé. O diabo diz assim: você vai morrer. Aí você diz: não vou morrer. A minha vida está na mão de Deus. Ele disse, por exemplo, em Salmo 91, versículo 16, que ele vai me dar vida longa. Vida longa. Eu vou viver muitos anos e todos os dias vou desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. Você levantou o escudo e você combateu. Às vezes Satanás joga um pensamento dizendo para você: você está doente, você vai ficar doente. Você vai morrer, você vai ficar doente. Você diz: em nome de Jesus, o anjo do Senhor. Você levanta o escudo, o anjo do Senhor. Você está manifestando a sua fé, está entendendo? O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. E quanto mais você fala, mais você crê. E quanto mais você crê, mais você fala. Eu já falei essa frase alguma outra vez, mas eu quero repetir, vale a pena. Quanto mais você fala, mais você crê. E quanto mais você crê, mais você fala. Então, querido, se expresse em casa, no banheiro, dormindo, em pensamento. Encha-se de Deus, entende? Profetize sobre a sua empresa, profetize sobre os seus negócios, põe a mão sobre os seus filhos e profetize, diga-se que serão meninos de honra, meninos que vão te dar alegria, meninos que vão te dar prazer, filhos que vão prosperar, está entendendo? Você vai lá na sua empresa, uma vez um empresário me mostrou um bolo de cheque assim, sem fundo, que várias pessoas não honraram o compromisso e no comércio dele tinha um bolo assim. Falei: já esqueci, perdi. Eu disse para ele: pega esses cheques, coloque em cima da mesa e ore sobre eles. E pessoas vão te procurar, dizendo: eu quero resgatar aquele cheque. E às vezes você vai abençoar aquelas pessoas, nem vai cobrar juros. Fala: não, você me paga o capital é esse aqui, e vai em paz, mas você vai, aquilo que estava perdido, você vai receber. Está entendendo? Talvez você tenha sofrido ataques violentos na sua alma, nas suas emoções. Sabe o que está faltando? Você se levantar, lego, e se levantar na sua casa e dizer é lego, no grego, e fala dessa fala firme, você orar andando, fazendo batalha espiritual, porque as setas, o campo principal de batalha do cristão é a mente. E ele tem jogado setas pelo que você vê, pelo que você ouve. Então não ouça, você está em guerra, não ouça qualquer coisa. Seja firme e expresse a sua fé. Proclame o nome do Senhor. Entende? Aí alguém diz assim: não, mas agora a aposentadoria praticamente não existe mais. Não sei como é que vai ser. Fala: meu irmão, como vai ser eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: Deus tem cuidado de mim. E Ele vai continuar cuidando. E cada dia eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. As portas do inferno não prevalecerão. O diabo veio para matar, roubar e destruir.
Essa é a função do inimigo. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Sabe o que significa essa palavra em João 10:10? Esse versículo está em João 10:10. Vida abundante é uma vida que você jamais experimentou. Uma vida de alto padrão em todos os sentidos. Uma vida abençoada por Deus. Então Jesus diz aqui para os discípulos: a fé que você tem já é suficiente. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo que está ouvindo essa palavra, a fé que você tem já é suficiente. O que você precisa? Expressar, manifestar esta fé no mundo onde você vive, na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro, em qualquer lugar que você esteja. Você liberar a fé, você levantar as mãos e orar ao Senhor e profetizar em nome de Jesus. Às vezes você está no meio de um vale de ossos secos, mas se você está aí, Deus quer que você veja um grande milagre. Você está aí para ver esses ossos secos voltarem à vida. Entende? Um grande milagre. Algumas pessoas, Marta e Maria, disseram a Jesus lá na morte de Lázaro, lembra? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Jesus disse: Marta, Jesus disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. E Jesus demorou ali, porque na verdade Jesus queria manifestar um grande milagre. Talvez você está vivendo um momento muito, muito difícil na sua vida, mas eu quero te profetizar em nome de Jesus. É nesse lugar aí que Deus vai te exaltar. Deus vai mudar. Olha, num piscar de olhos, quando você pensa que tudo está perdido, mas você está em linha com o Senhor, de repente há uma reviravolta. Uma reviravolta da parte de Deus. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Então, fique na fé, descanse no Senhor, entende? Expresse a sua fé, entende? Até uma pessoa que não gosta de você, você olha para ela e diz: eu amo aquela pessoa. Até uma pessoa que te prejudicou, você olha para ela e diz: eu perdoo aquela pessoa, fulano de tal. Eu amo fulano de tal. Eu quero o melhor para fulano de tal. Está entendendo? Manifeste a sua fé. Pastor, eu estou no meio de cobras, eu estou no meio de traidores, eu estou no meio de pessoas que agem na surdina, calado. Aí você se levanta e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Pregue para você mesmo, fale para você mesmo no espelho, cure a sua alma, cure as suas emoções com palavras de fé. Você pode tomar os remédios que foram receitados pelos psiquiatras, você deve tomar, mas você também pode olhar no espelho e tomar o santo remédio da palavra de Deus. Você pode olhar para você e dizer: porque Deus não me deu espírito de medo, nem de terror, nem de pânico. Deus me deu espírito, está entendendo, Timóteo? Começa a recitar as palavras de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, que estas palavras entrem no seu coração e você expresse, saia da timidez, porque Deus não te deu espírito de timidez. Saia do acuamento, do medo, saia liberando a sua fé, lute, ser forte, querido, e corajoso, porque Deus é contigo. Pela segunda vez, ser forte e corajoso, porque Deus é contigo. E para encerrar, pela terceira vez, o Senhor manda te dizer: ser forte e corajoso, porque Deus é contigo. Shalom, shalom. Deus te abençoe.